Esses dias um inscrito foi até meu canal do Instagram e me perguntou como que eu faço para adaptar as imagens de fundo no meu site, adaptar nas várias versões de tela do computador, do tablet e do mobile. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo daqui, porque inclusive ele falou que não encontrou essa resposta em nenhum outro lugar. Então a dúvida dele pode ser a sua dúvida também, né? Mas antes, sabia que agora você pode se tornar membro do canal? É isso aí, olha só, deixa eu te mostrar aqui, ó. Se você pode apertar esse botãozão que tem aqui, ó, seja membro, e você tem 3 tipos de forma de se tornar membro do canal. Você pode se tornar um membro apoiador, onde você vai ganhar selos de fidelidade e emojis. Você pode se tornar um membro conectado e aí você vai passar a fazer parte do nosso canal do Discord, que é esse canal aqui que eu vou te mostrar agora. Olha só, a gente tem um canal aqui do Discord onde tem aqui os vídeos novos, códigos de CSS, todos os códigos, tem as áreas de dúvidas, as vagas, feedbacks, novidades e se você está disponível para algum trabalho, tá? E ainda você pode se tornar um membro dedicado, que é quando você então vai passar a ter acesso a vídeos exclusivos mensais. Dá só uma olhadinha nisso daqui, ó. Tu tá vendo isso daqui, ó? Todo esse conteúdo aqui vai vir aqui para os nossos vídeos exclusivos. E olha só, é só R$ 39,99 por mês. Você cancela a hora que você quiser e você tem aí acesso aos vídeos. Beleza? Então, clica lá no botão, seja membro e faça parte do nosso grupo exclusivo. Opa, aqui é a Graciela Neves. E é o seguinte, eu sempre... muitas pessoas falam assim, e essa questão do mobile first, né? Eu nunca faço primeiro mobile para depois fazer as outras telas. Porque, simples, é uma questão de costume e que funciona muito bem para mim, particularmente, tá? Então eu sempre faço o desktop primeiro e depois eu adapto para as outras telas, tá? Eu acho que dessa forma funciona muito bem e eu não tive até hoje nenhum motivo para fazer diferente, tá? Então assim, eu hoje penso muito que o que funciona é o que a gente deve continuar fazendo. É claro que a gente sempre tem que pensar nas outras possibilidades, sempre pensar em nos adaptar às novas tecnologias, ter consciência das novas tecnologias e nos adequar, tá? Mas o que funciona e o que funciona bem, a gente também não deve mudar simplesmente, tá? Então, dito isso, olha só, vamos embora aqui para a tela. Eu já tô com o meu Photoshop aberto, tá? Saiba que eu faço todas as minhas imagens, eu faço sim no Photoshop, eu não utilizo Figma, tá? Novamente, porque o que funciona bem, a gente não precisa tá indo para novas ferramentas, né? Simplesmente para testá-las. É claro que de certa forma é bom a gente saber, pelo menos, ter olhado pelo menos uma vez, porque pode ser que realmente diminua nosso tempo de utilização, mas eu, em outro vídeo aqui no card até mostro, né, eu abri o Figma, algumas pessoas falam que realmente ele é muito bom, tudo bem, pode ser uma ótima ferramenta para as pessoas que conseguem utilizá-lo ou que gostam dele, tá? Mas eu utilizei, achei que o tempo que eu gastaria para aprender o Figma e o resultado que ele me traz não é algo que eu precise passar a utilizar, tá? Então, assim, o tempo que eu vou gastar tentando descobrir como que a ferramenta funciona vai ser muito maior do que se eu continuar utilizando o Photoshop. Né? Assim, o resultado vai ser melhor, inclusive, no Photoshop, pelo menos para mim, tá? Então, dito isso, beleza, eu recriei algumas páginas para esse cliente, tá? Porque ele estava usando
Não me lembro, não foi o Div, foi o WP, WP Bakery, que ele é muito pesado, muito mais pesado do que o Elementor, e por isso, inclusive, o site dele estava ficando bem lento, tá? E aí, por isso, ele tem essa quantidade gigante aqui de páginas repetidas, tá? Eu tô tentando localizar aqui a página, a landing page que eu fiz para ele, acho que é essa daqui, ó. Vou abrir no Elementor mesmo, tá? Aqui, ó. Não é essa página, não. Não é essa. Deixa eu ver se tem outra aqui. Acho que é essa daqui, ó. Não é também. Vai, gente. Será essa daqui? É essa daqui. Então, essa imagem de fundo aqui, olha só, vou clicar aqui para editar esse container, perceba que aqui é uma imagem de fundo. Então, o que eu faço eu primeiro, olha só, aqui já está ativo o widescreen, desktop, notebook, tablet e mobile. Pode ser que o seu Elementor esteja diferente é ótimo, diferente desse aqui que eu estou mostrando, tá? Essa é a última versão do Elementor, que tem esse menu aqui em cima diferente. A versão mobile e a parte de atualizar já não aparece aqui embaixo, tá? Então, se você tem essa versão aqui, do Elementor, como que você faz para ver as várias versões aqui e habilitar também as outras versões da versão mobile, tá? Como que a gente faz? A gente tem que vir aqui em configuração do site e aqui dentro de layout a gente vai descer aqui embaixo e aqui embaixo tem esses pontos de interrupção. Veja que mudou, não é mais pontos de quebra, é pontos de interrupção. E aí a gente vai clicar nesse maisinho aqui e adicionar os outros pontos de quebra, tá? Os outros pontos de interrupção. E aqui dentro do widescreen eu faço sempre colocando, eu sempre altero e coloco aqui 1920, tá? Então, se você está usando essa versão do Elementor, é dessa forma aqui que a gente vai atualizar, tá? Então, dito isso, como que a gente faz, então? Vou voltar aqui, ó, vou fechar aqui as configurações do site. Então, tô dentro aqui do desktop, tá? Da versão do desktop. E como que eu trabalho, então, com essa versão? Como que eu faço, tá? Ó, percebe que aqui eu já tenho várias imagens. Então, aqui eu tenho a versão que eu fiz desktop. Então, a versão desktop, eu sempre faço ela, é claro que ela tem outro tamanho, tá? Mas eu sempre faço ela com 1920 de largura, tá? E a altura, ela sempre vai alterar. Como que eu faço, como que eu entendo exatamente qual vai ser o tamanho da minha altura? Eu pego a copy do cliente e olho o tamanho da copy, tá? Quando eu olho e vejo que vai ter um texto aqui maior, um botão, a headline já está um pouco maior, eu imagino, de tanto fazer páginas, tá? Eu consigo imaginar na minha cabeça, quanto que vai ter de altura. Então aqui, por exemplo, eu fiz, ali tá um pouco diferente porque provavelmente eu mexi, tá? Mas normalmente eu faço 1920 por 900 ou 1920 aqui no caso, por exemplo, dessa daqui, ó, que é um pouco menor, tá vendo? Aí eu coloco 1920 por 600 ou por 700. Então assim, eu calculo na minha cabeça, tá? Existe outra forma de fazer isso, que é fazendo o seguinte, ó. Você vem aqui e dá um print. Você vem aqui, dá um print na sua tela. E você vai saber exatamente quanto que vai ter de altura, tá? Então você pode fazer dessa forma. Mas eu já faço isso de cabeça, beleza? Então tá, aqui eu fiz
1920 por 900, ficou um pouco menor. Então eu peguei, fiz essa imagem aqui e coloquei ela aqui com fundo, tá? Na hora que eu fiz ela com fundo, eu vim pro widescreen, olha só, ele ficou um pouquinho pro lado, mas percebe que aqui, ó, na configuração do meu negócio, olha, eu coloquei centro à direita. Eu poderia ter colocado centro-centro, mas tá vendo que aqui, ó, ele ficou bom. Centro-centro, ele ficou bom, não sei nem por que eu não deixei ele centro-centro. Tá vendo? Então ficou ótimo, ok? Então ele ficou com o mesmo tamanho, basicamente, aqui no widescreen, tá? Quando eu venho pro notebook, percebe que ele invadiu um pouquinho e ele aqui, ó, ficou um pouco diferente. Aqui também tá centro-centro, eu poderia ter colocado centro à esquerda, ele vai comer o meu expert e se eu colocar centro-direita, ele vai invadir muito aqui o meu texto. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, aí sim, eu posso dar um print screen aqui, ó, e ir certinho aqui nas minhas laterais. Eu vou dar um print aqui, ó. Olha só o que eu faço. Dou um print e percebi como que tá aqui, tá? Percebe o seguinte, ó. Aqui, aqui o elemento ele não tá mostrando mais pra gente, tá? Os tamanhos, as larguras. Eu vou só publicar aqui, alterar aquele tamanho lá do widescreen e vou vir aqui de novo na configuração do site. Eu vou voltar aqui em layout e aqui embaixo nos pontos de interrupção a gente vai perceber o seguinte, ó, no notebook o ponto de interrupção é 1366, tá? 1366, ok? Então eu vou vir aqui, ó, no Photoshop, tá? Vou vir aqui no Photoshop, vou abrir vou vir aqui na minha mesa aqui no caso aqui, ó. Aqui que eu fiz o print, vou abrir lá com o Photoshop, tá? Ele ficou até com vou vir aqui, ó, e vou tirar só essa pontinha aqui, ó, que passou um pouquinho do branco. Se eu vier aqui em imagem e imagem size, percebe que a largura, porque eu fiz o print na minha tela, tá? Ele não tem os 1366. Então, o que eu vou fazer? Vou forçar os 1366. Agora, eu sei que ele tem 1366 por 747. Então, eu vou vir na minha imagem original e vou forçar. Eu vou forçar esse valor. Se eu colocar 1366, veja que a altura ficou menor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 747 e beleza. Proporcionalmente, ele ficou nesse tamanho aqui. Agora, eu vou forçar aqui, ó. Vou vir com o meu corte aqui e vou forçar os 1366 aqui, ó, na mão. Olha só. Beleza, forcei ele na mão, tá? Só que olha só, eu vou voltar aqui, vou pegar aqui e vou arrastar para cá. Só pra gente ver aqui, ó, ó. Percebe que ele tá o mesmo tamanho, ó, tá o mesmo tamanho. Vou colocar ele aqui em transparência um pouco pra gente ver aonde que está indo o texto, ó. Aqui eu tô mexendo, tá vendo? Significa que se eu deixar ele naquele tamanho, olha só, ele vai invadir aqui e não vai mostrar o meu texto no fundo branco. Olha só, ele vai ficar em cima e eu não quero isso, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa minha imagem aqui e eu posso arrastá-la para o lado. Olha só, eu poderia simplesmente diminuir, mas se eu diminuo, ele vai ficar cortado em cima e embaixo. Então eu não quero. Então eu posso simplesmente fazer isso daqui. Vou mostrar aqui de novo, ó. Percebe que o A vai ficar invadindo um pouquinho. Mas tá tudo bem, não tem problema não. Mesmo se o A estiver invadindo aqui um pouco, deixa eu ajeitar aqui minha imagem, ó. Se o A invadir aqui um pouco dentro desse meu quadrado vermelho ou rosa, não sei, não tem problema.
É só um pouquinho. E foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Olha só, eu fiz exatamente o mesmo processo que eu acabei de te mostrar. E o ar invadiu um pouquinho. Não tem problema nenhum, tá? O importante é que dê leitura, tá? Então aqui tá dando leitura, não tem nenhum problema, ok? Aqui no tablet a gente faz a mesma coisa. Veja que aqui ficou um pouco pior. Olha só, ficou um pouco pior aqui, entendeu? Tá dando leitura? Tá dando leitura. Foi a forma que eu encontrei de fazer isso daqui e ele continuar aparecendo. Mas aqui eu faria o mesmo processo. Então eu vou novamente tirar um print. Olha só, ali ficou um pouquinho para fora, tá vendo? E meu gato tá empurrando aqui minha mão. Mas olha só, vou fazer de novo aqui. Ó. Então aqui eu dou um print, olha só. Aqui eu vou lá aqui ó, dentro do layout, dentro dos pontos de interrupção, e aqui o tablet, opa, deixa eu apagar aqui, ó, ele é 1024. Então novamente eu venho aqui no Photoshop. Aqui eu vou deixar assim. Vou lá na minha mesa, pego aqui o print, abro ele, mesmo processo. Mesma coisa, venho aqui, olha só, vou forçar 1024, tá? E aí eu já sei que é 1024 por 741. Vou fechar esse daqui, tá? Não preciso salvar. Venho aqui, vou jogar isso aqui fora. E aqui eu venho, ó, 1024 por 741. Aqui ficou menor, então eu vou colocar 741 aqui, ó. Opa. 741 por 1355. Então agora eu tenho que forçar o 1024. Então venho aqui e forço 1024, só que eu quero que ele venha da esquerda para a direita do processar. Percebe que ele ficou bem ruim, olha só. Ele tem pouco branco, tá vendo? Então aqui, o que eu poderia fazer para melhorar essa situação? Aqui já não tem como mais eu chegar ele pro lado, porque vai ficar uma coisa bem ruim, né? Eu posso chegar até aqui, ainda acho que tá bem ruim. Então olha só, o que eu fiz aqui? Vou chegar ele, olha só. E aqui o que eu fiz? Ao invés de arrastar tudo, aqui eu vou arrastar só o fundo, ó. Vou pegar o fundo todo e eu arrastei aqui pro lado. Poderia até ter arrastado mais do que eu fiz aqui, ó. Aqui eu ainda mostrei muito. Ó, poderia ter arrastado e deixado mais ou menos aqui. Vamos fazer dessa forma? Então eu vou salvar aqui. Então, acho que lá agora vai ficar até melhor. Aqui eu vou colocar underline tablet, tá? É assim que eu faço. Vou substituir. Vou salvar. Então vem aqui Save for Web. Tá? Salvei lá dentro. Vou substituir. E aqui agora eu vou voltar aqui, ó. Vou fechar aqui para conseguir editar. Venho aqui e vou substituir pela aquela outra imagem. Deixa eu buscar ela aqui. Essa daqui, ó. Vou soltar ela aqui. Vou selecionar. E ficou bem melhor, porque agora, ó, eu até posso fazer isso aqui, ó. Ó. E aqui eu posso até deixar um pouco maior aqui, ó. Não, vou deixar do jeito que estava. Então ficou melhor do que estava anteriormente, né? Porque agora novamente só está invadindo aqui esse experiência, tá? E aí no tablet eu já fiz diferente. Coloquei ele aqui em cima, fiz uma imagem pro tablet, ele aqui em cima e o restante aqui embaixo. Sendo que esse botão ele pode ficar no meio e eu ainda tenho que colocar aqui o link, que está sem link, e ponho para publicar. Então percebe que eu consigo adaptar tudo de uma forma muito melhor. Você vai tirando os prints e vai adaptando para todas as telas aí, ó. Então olha só, ele vai adaptando aqui para cada uma. E a gente pode fazer dessa forma.
O ideal é quando a gente usa imagens que a gente não precisa ficar refazendo ela. Mas caso a gente tenha que refazer as imagens, é assim que eu faço e na maioria das vezes fica bem bom, tá? É muito importante que a gente não fique 100% acreditando no resultado que está sendo mostrado aqui na tela do computador, tá? É importante que você, principalmente no mobile, venha no seu celular e certifique que está tudo certo, tá? Nem todo mundo tem um tablet para se certificar, mas é ideal que você faça e verifique se está tudo certo, tanto no notebook, quanto no tablet, quanto no mobile, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.